chegamos enfim na nossa última parte da revisão, que vai ser um exemplo prático. A gente vai construir um diagrama de caso de uso e um diagrama de classes para um jogo, né, de cartas inspirado em um jogo de cartas de um bruxo, que eu não posso dizer o nome, mas alguns de vocês podem conhecer. Esse nosso jogo de cartas, que eu vou chamar de jogo de cartas do bruxo, nada criativo, eu sei, ele tem um baralho. Esse baralho vai ser composto por cartas de personagens com 3 classes: guerreiro, arqueiro e mago. Todas as cartas elas vão ter os seguintes campos: a classe, aquele personagem, o nome, o poder, que é um valor numérico, indica qual que é o poder da carta, uma imagem, uma descrição e uma habilidade, que é um campo opcional. Cartas mais raras costumam ter habilidades, outras cartas não. Aqui um exemplo de uma carta. A gente tem o Guerreiro Sefue. Ele tem um poder de 360 pontos e a descrição que vocês podem ler. Então, o que a gente tem? Classe, indicada no início da carta, que é Guerreiro Sefue, que é o nome dele. O poder, a imagem do guerreiro e uma descrição. Então, minimamente, uma carta tem esses campos. Outro exemplo de carta, essa já é um arqueiro, o Brains. Ele possui os mesmos campos da carta anterior e também o campo habilidade. No caso dele, a habilidade diz: seu poder dobra caso tenha um mago sábio na mesa. Então, temos aqui esse campo. E exemplos de outras cartas: Mago Gandolfo, Guerreiro Sefue e o Arqueiro Brains, que já vimos. E aqui a gente tem também o Guerreiro Barato. O Guerreiro Barato também possui um campo habilidade. Vejam que eles têm pontuações distintas e no início de cada carta a classe de cada um deles. Também temos uma indicação por cor, mas no caso não vamos modelar isso. Então agora temos a definição das cartas, vamos ver quais são as regras desse jogo. Bem, é um jogo de cartas que jogam apenas 2 jogadores. Cada partida tem 3 turnos e cada jogador tem o seu próprio baralho de cartas. Para cada partida, o jogador tem que selecionar no mínimo 25 cartas do seu próprio baralho e no máximo 30 cartas. Antes de cada turno, essas cartas têm que ser embaralhadas. E no primeiro turno, quem inicia é escolhido por cara coroa ou algum outro tipo de sorteio. A gente tem que o jogador da vez deve colocar as cartas de personagem na mesa, mas tem uma lógica para organizar essas cartas. Primeiro é que a mesa é dividida em 2 lados, cada jogador tem o seu lado, e cada lado possui 3 fileiras, uma para cada tipo de carta. A gente tem uma fileira para os guerreiros, uma para os arqueiros e uma para os magos. Cada carta deve obedecer a classe correspondente, então se eu tenho um guerreiro, não posso colocar ele na fileira do mago. E a gente vai ter no total 6 fileiras, né? Se a gente considerar os 2 lados da mesa, sendo 3 fileiras para cada jogador. Eu não posso colocar, claro, a minha carta na fileira do adversário, não faz sentido. E cada fileira pode conter no máximo 5 cartas. Então, se eu tenho 6 guerreiros, não posso colocar todos eles na mesa, posso colocar apenas 5, um tem que ficar de fora. Então, na mesa, no total, a gente vai ter no máximo 15 cartas de cada lado, né, no final do turno. Algo desse tipo. Então, a mesa com 2 lados, né, deixei um lado cinza e um laranja. A mesa dividida em 6 fileiras, né, 3 em cada lado. Então, uma para guerreiras, uma para arqueiras, uma para magos.
Cada jogador tem seu baralho. Então, aqui a gente tem o monge, tem o baralho próprio. O cowboy tem o seu outro baralho. E eles vão colocando as cartas na mesa, né, de acordo com as fileiras. Então, no momento, aqui o budista colocou 2 guerreiros, colocou um arqueiro e um mago, e ele pode ir colocando até completar a mesa, ou terminar seu baralho. Continuando as regras. Bem, depois de embaralhar o baralho, o jogador vai tirar 5 cartas para começar o jogo. E toda vez que ele coloca uma carta na mesa, né, durante a sua vez, ele tira mais uma do topo do baralho e a vez passa para o próximo jogador. E assim eles vão alternando. O jogador para de colocar cartas na mesa quando ele completar o seu lado da mesa, ou seja, não tem mais espaço para colocar cartas, ou quando acabar suas cartas. E a contagem de pontos é feita no final de cada turno, ou seja, depois que os 2 jogadores pararem de colocar as cartas na mesa, vai ser contada a pontuação final. O jogador com a maior pontuação vai ganhar um turno, e aquele que ganhar 2 turnos vence a partida. Lembrando que são 3 turnos. E resumindo, a gente tem algo assim: 2 jogadores por partida, cada um com seu baralho. O baralho tem de ter de 25 a 30 cartas, né, durante a partida. A maior pontuação no final do turno vence. Cada partida tem 3 turnos. Para ganhar, um jogador tem que vencer 2 turnos. A mesa é dividida em 2, né, um lado para cada jogador, com 3 fileiras em cada lado. As fileiras são específicas para cada classe de cartas, então tem que posicionar minhas cartas de acordo com a classe delas. Para definir o primeiro jogador do primeiro turno, a gente faz um cara coroa. Bem, esse é o caso de uso que eu desenhei para o nosso jogo. A gente tem o ator primário, que é o jogador, e lembre-se que esse jogador é genérico, ou seja, pode identificar o jogador 1, o jogador 2, etc. E ele interage aqui com o caso de uso iniciar partida. Lembrando que nossos casos de uso é sempre bom começar com verbos, né, e seguir um padrão. Enfim, o iniciar partida ele é um caso de uso que tem que incluir a seleção de um adversário. E a seleção do adversário vai ser feita aí pelo mecanismo de jogo, né? Vai estar em um servidor que vai selecionar aleatoriamente um adversário adequado. Após a seleção do adversário, eu também tenho a seleção do baralho, ou seja, o jogador vai ter que pegar o baralho dele e selecionar de 20 a 30 cartas, né? Como comentamos. Esse baralho, após selecionado, vai ser embaralhado. Aqui é uma ação também, que vai contar com a ajuda do mecanismo do jogo. E, por fim, eu vou iniciar o turno. O turno ele é composto de jogadas. Então, o jogador realiza uma jogada que consiste em colocar uma carta na mesa, pegar uma carta do topo do baralho, passar para o próximo, e assim por diante. E isso vai acontecendo até chegar numa condição de parada, ou seja, acabei o número de cartas, acabei minhas jogadas, acabou a do adversário também, e aí eu finalizo o meu turno. O meu turno é finalizado automaticamente. Por fim, eu tenho o cálculo da pontuação, né, para ver se quem ganhou aquele turno. E se alguém ganhou 2 turnos, encerra a partida. Né? Já temos um vencedor. O encerrar a partida também é um caso de uso que pode ser iniciado pelo jogador. Então, qualquer jogador em algum momento pode desistir dessa partida. Então, eu poderia ter feito esse diagrama de caso de uso de forma diferente? Sim, poderia colocar menos
detalhes, como por exemplo a seleção de adversário ou o embaralhar do baralho, né? Mas eu decidi representar dessa forma. Poderia, no realizar jogada, talvez quebrar mais, exemplificar com mais casos de uso, mas achei que assim seria suficiente. Lembrando que se eu quiser colocar detalhes, eu posso fazer aquela descrição textual que a gente viu lá na aula 2, desculpa, na aula 3 nós vimos que é possível fazer isso também. Mas aqui já dá para ter uma ideia geral de como seria as principais funcionalidades, os requisitos do meu jogo. Claro que não ficam claras as regras detalhadas, né? Para isso eu vou precisar de uma descrição textual. Agora, para definir nosso diagrama de classes, nós temos que pensar quais seriam essas classes e objetos que a gente precisa representar. Então, o que eu vou trabalhar? Coloquei algumas coisas que eu pensei, vocês poderiam pensar em outras, depende da forma que a gente quer solucionar o problema. Então, eu coloquei carta, jogador, os baralhos, né, pensando no baralho individual e no baralho do jogo, a mesa, e a mesa tem fileiras e lados, né, isso pode se transformar em uma classe ou não. Tem a partida, tem o turno, posso pensar no histórico dessa partida e turno. Então, diversos elementos que vão compor a minha modelagem. E aí, se a gente pensa na classe carta, a gente já tem alguns atributos que conseguimos identificar, né? Até pela descrição ali dos requisitos do jogo. A gente tem a classe da carta, ou seja, se ela é um guerreiro, um arqueiro ou um mago, um nome do meu personagem, qual que é o poder dele, uma imagem, uma descrição e uma habilidade, que é um item opcional. E aí a gente poderia já pensar em desenhar, né? Antes de eu colocar a cartinha aqui, vamos desenhar algo assim. A carta, né? Com esses campos, classe, nome, descrição, poder, poder é o número inteiro, né? Valor numérico, vou apontar aqui. A imagem, coloquei como string, não sei se vocês vão lembrar lá nas aulas que eu falo que eu costumo usar string, porque geralmente a localização do arquivo, seja no local, no disco, ou seja em um servidor dedicado a mídias, né, uma URL, então eu guardo a imagem como string. E a habilidade, também aqui é uma string. Aqui a gente colocou que é opcional, mas vejam que na definição da carta a gente não coloca essa informação. Por quê? É diferente de eu colocar em um banco, né? Se é null e not null. Quando a gente está definindo uma modelagem UML, não necessariamente a gente coloca esse tipo de informação, porque na hora de programar a gente não vai definir isso. A gente vai definir isso no banco ou futuramente a gente vai ver com anotações dedicadas ao banco. É ele que vai controlar se o campo pode ou ser não, ou não ser nulo. Outro ponto aqui na modelagem da carta é o atributo classe. A gente sabe que classe só pode ter 3 valores. Esse, por exemplo, é um arqueiro. A gente também tem a classe de guerreiro e a classe de mago. Então, se a gente já quer mostrar na nossa modelagem que a classe vai possuir esse conjunto limitado de valores, a gente cria aqui uma classe do tipo enum, né, que vai definir esses três valores constantes que o meu atributo vai assumir. Aí vejam que, assim como o atributo chama classe, o atributo vai ser do tipo classe. Porque o nome é igual, mas poderia ser diferente. Eu posso ter, inclusive, outros atributos que são do tipo classe. E esse é o diagrama de classes completo. A gente tem a carta, né, que já modelamos, com a enumeração da classe. Eu centralizei aqui a classe jogador, né, porque ela tem o maior número de relações com outras classes. Vamos ver a primeira aqui, que seria jogador com a carta. Não está aparecendo muito bem, mas aqui também tem um asterisco. A gente tem que um jogador pode ter várias cartas
uma carta, né, pode ser de vários jogadores. Então, eu posso ter uma carta do arqueiro Brains, outros jogadores também podem ter aquela carta no baralho deles. Pode ter mais de uma, né? Pode ter cartas repetidas. Isso aqui é basicamente que vai formar o meu baralho pessoal. O jogador ele participa de partidas e cada partida tem 2 jogadores. E para participar ele tem que ter um baralho para aquela partida. Então, dentre as cartas que ele tem, ele seleciona de 25 a 30. Então, aqui eu coloquei a conexão entre o baralho da partida e as cartas. Eu poderia fazer uma classe do baralho do jogador que possui cartas e aí ele seleciona cartas a partir desse baralho específico também, né? Depende depois como eu vou programar a minha lógica de negócio. Mas também posso fazer dessa forma, que sabendo as cartas desse jogador específico, eu consigo determinar esse baralho. Então, decidi fazer apenas a classe do baralho da partida. E vejam que a partida também só tem 2 baralhos, ou seja, um para cada jogador. A partida é dividida em turnos. A gente tem de pelo menos um, né, que seria o inicial, mesmo que ele seja cancelado, ele aconteceu em algum momento. E eu vou até 3, mas aqui eu não limitei. Supondo que a gente tenha 3 empates, eu poderia ter até 4, 5, 6 turnos, né? Vai repetindo. A partida, coloquei data de início e de fim e se ela é ativa. Se ela é ativa, significa que ela está acontecendo. A mesma coisa para o turno. Se é ativa, se é uma data de início e fim e um número, se é primeiro, segundo, terceiro turno. Em vez de criar uma classe histórico, eu modelei de forma que a gente consegue identificar um histórico da partida com esses 3 elementos, né? Os jogadores, a partida e o turno. Por quê? O turno vai ter uma conexão com o jogador que indica quem é o vencedor de cada turno. Eu tenho a informação se eles são ativos ou não, ou seja, se não são ativos, quer dizer que eles já terminaram. E contando a quantidade de turnos que cada jogador venceu, eu consigo determinar quem venceu a partida. Poderia ter também uma conexão aqui que indicaria quem venceu uma partida? Sim, mas vejam que seria uma informação duplicada, pois contando a quantidade de turnos que um jogador venceu, consigo identificar quem ganhou a partida. E aqui eu modelei a mesa com 3 classes distintas, para facilitar. Cada turno tem uma configuração de mesa. Coloquei um atributo tema, supondo que eu poderia escolher um atributo, escolher um cenário de deserto, um cenário de gelo, de floresta, etc. para minha mesa. A mesa tem lados, e um lado vai estar associado a um jogador. Coloquei aqui a posição como atributo, um inteiro, pode ser 1 ou 2, ou lado direito da mesa, ou lado esquerdo da mesa. Dentro daquele contexto da partida vai estar associado a um jogador. E cada lado tem 3 fileiras. Novamente, a fileira é associada a uma classe, que é a nossa enumeração, ou seja, cada fileira vai ser do tipo guerreiro ou arqueiro. E cada fileira pode conter 5 cartas. Vamos definir todas essas, a gente fala constraints, que são essas limitações numéricas, direto na modelagem, o ML. Basicamente isso. Isso finaliza o nosso exemplo de hoje. Então, até mais, pessoal!